Vamos abrir as nossas Bíblias, primeiro livro de Crônicas, o capítulo 9. Fazemos a leitura do verso 35 ao verso 44. Depois o capítulo 10, do verso 1 até o verso 14. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 9. Capítulo 9, verso 35 ao 44. Depois do capítulo 10, de 1 a 14, a nossa meditação nesta manhã de domingo. Diz assim a palavra do Senhor: em Gibeão habitou Jeiel, pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maaca. Também seu filho primogênito Abidom, e ainda Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aior, Zacarias e Miclote. Miclote gerou a Simeia. Estes habitaram em Jerusalém, com seus irmãos bem defronte deles. Ner gerou a Quis. Quis gerou a Saul. Saul gerou a Jonatas. Malquizua a Abinadab e a Esbaal. Filho de Jonatas foi Meribaal. Meribaal gerou a Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque e Teraia. Acás gerou a Jaerá. Jaerá gerou a Lameque. Asmavete, a Zine. E Zine gerou a Mossa. Mossa gerou Binéia, de quem foi filho Refaías, de quem foi filho Eleazar, e quem foi filho Azael. Teve Azael 6 filhos, os nomes foram Asrincão, Bocru, Ismael, Zearias, Obadias, Hanã. Todos estes foram os filhos de Azael. Os filisteus pelejaram contra Israel. E tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos, mataram Jonatas e Abinadab, Malquizua, filhos de Saul. Agravou-se muito a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram, e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu com ele. Assim morreu Saul e seus 3 filhos. Toda a sua casa pereceu juntamente com ele. Vendo os homens de Israel que estavam no vale, que os homens de Israel fugiram, e que Saul e seus filhos estavam mortos, desapareceram as cidades e fugiram. Desampararam as cidades e fugiram. Vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia a despojar os mortos, acharam Saul e seus filhos caídos no monte Gilboa. E os despojaram. Tomaram a sua cabeça e as suas armas e enviaram mensageiros pela terra dos filisteus, em redor, a levar as boas novas a seus ídolos e entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo de seu Deus, e sua cabeça fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda a Jabes de Gileade tudo quanto os filisteus fizeram a Saul. Então todos os homens valentes se levantaram, tomaram o corpo de Saul e os corpos dos filhos e os trouxeram a Jabes. E sepultaram os seus ossos debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor,
por causa da palavra do Senhor, que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor. Por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Oremos. Pai, agora que foi lida a palavra, rogamos que o Senhor nos conceda o entendimento necessário para compreendermos as verdades reveladas aqui e as aplicarmos ao nosso coração para praticarmos. É o que rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nosso tema geral tem sido uma história para o povo de Deus, aí 1 Crônicas, hoje, do verso 35 a 44, capítulo 9, indo até o 10, de 1 a 14, o governo de Deus. Nós sabemos que o livro ele possui 29 capítulos, são 942 versos. O livro de Crônicas é uma das partes da Escritura mais negligenciada. Muitos estudantes da Bíblia acham a sua história complexa e estranha e aceitam que é irrelevante para a vida contemporânea. O cronista ele registra a história do povo de Deus, isso com um foco especial na figura do rei Davi. O público-alvo original era o povo judeu depois do exílio. No cânon hebraico, o livro de Crônicas ele é apresentado como um único volume. 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, Esdras e Neemias e 1ª e 2ª Crônica são livros que não são divididos no cânon hebraico, são um único escrito. Depois ele foi dividido. Nós temos alguns problemas aqui que isso gera uma quebra não natural na leitura deste material. Outro problema também diz respeito a algumas traduções. São livros com traduções difíceis, principalmente que diz respeito aos nomes que são citados, a falta de respeito ao que diz a origem dos nomes, quando egípcios ou árabes ou hebraicos. Nós temos, por exemplo, no Novo Testamento algo que é absurdo. João Ferreira de Almeida tendo traduzido o nome da mãe de João Batista, não como consta no texto grego, que é Elizabeth mesmo no grego, que é transliterado por Elizabeth em língua portuguesa. Mas nossa tradução traz Isabel. Alguns nomes que são citados aqui foram traduzidos ou transliterados de uma forma bem distinta. Eu gosto de usar muito a leitura da Bíblia de Jerusalém. Ela se aproxima muito do nome original dos nomes citados aqui. Algumas vezes a Almeida Revista Atualizada traz bem. Outro problema é o lugar onde os livros foram postos. Eles deveriam ser colocados no final do Antigo Testamento. Estaria mais de acordo com o estado cronológico deles. Isso também atrapalha um pouco o entendimento. Como nós sabemos que é para o povo após o exílio, nós sabemos que é ali aquele período final do Antigo Testamento e que depois disso vem, então, ali o Evangelho de Mateus, começando o período que nós conhecemos como Novo Testamento. O livro ele é uma compilação de histórias. Então, histórias foram compiladas em um único volume. Assim, então, é registrada a história de Israel desde Adão até o início da monarquia. Mostra o interesse especial de Deus pelo seu povo escolhido, Israel. Davi é o governante especial, o rei a quem de fato Deus concedeu a promessa da aliança de um reino eterno. Nós sabemos que Davi prefigura o reinado de Cristo, ele é um tipo de Cristo, ele está apontando esta realidade. O templo também é uma figura central na fala do cronista. Ele está, de fato, como uma representação da presença de Deus, da habitação de Deus, tanto a tenda quanto o templo depois construído por Salomão. As ações dos governantes e de cidadãos comuns possuem importância e consequências espirituais inevitáveis. O cronista também foca muito nos governantes e em personagens outros para mostrar que as atitudes que eles tomam vão ter consequências espirituais na vida do povo de Deus.
Primeira pergunta esta manhã: devemos obedecer ao governo ou nos opor a ele? Em dias de grande turbulência no que diz respeito a governo civil, nós devemos obedecê-lo ou devemos nos opor a ele? Eu não vou tratar sobre isso em minúcias, porque nós já vimos isso na quarta-feira, na reunião de oração. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, procure os irmãos que estiveram na quarta-feira reunidos ali, eles vão passar para você os textos bíblicos e a orientação dada naquela reunião. Hoje nós vamos dar uma olhada naquilo que é apresentado pelo cronista a Israel, um povo que estava deixando o exílio e não estavam ainda libertos do exílio, um exílio terrível. A maioria deles tinham visto seus príncipes enfiados vivos em estacas, literalmente vivos. Seus reis tiveram as cabeças cortadas e penduradas à entrada da cidade como baluartes. Os homens foram conduzidos como cães, caminhando de quatro, com anzóis presos nas narinas e presos a correntes. As mulheres foram tomadas, nelas foram gerados filhos mistos. O seu reino foi destruído, os muros foram derribados. Como declarou o profeta, não ficou pedra sobre pedra. E nesse governo ímpio, é que agora o cronista registra como Deus dirige os reinos, como Deus põe e depõe governantes para a instrução do povo de Deus. Por isso, devemos pensar nesta pergunta: obedecer ao governo ou nos opor a ele? Os cristãos não podem ser totalmente pragmáticos neste ponto, muito menos oportunistas. Então não é o que está dando certo, não pode ser também a oportunidade, o momento, não é isso que me dirige. Eu não posso ser conduzido pelo afã da mídia, nem pelas vontades sociais. Não é isso que deve me dirigir, nem me conduzir neste momento. Eles não podem conspirar para derrubar um governo legitimamente constituído só porque preferem outro tipo de gestão ou outro governante, e menos ainda com a finalidade de assumir o poder. Já tratei sobre isso em momentos diversos na igreja. A posição presbiteriana é de que só quando houver oposição direta à vida cristã é que pode haver desobediência civil. Por enquanto não fui obrigado a abandonar a fé, nem a me opor a Deus, nem em momento algum tenho sido constrangido a não viver de forma justa e digna. Ainda pode-se fazer isso. Você vai pagar preço. Você não quer pagar um preço por isso? Vai para casa assistir o Fantástico. Quer levar uma vida muito boa, tranquila? Deixa de ser cristão. Quer ser cristão? Você vai ter que ter oposição. E muita. E mesmo quando ela for crescente e ultrapassar todos os limites, você ainda pode fazer a melhor de todas as escolhas: ser um mártir da fé, padecer como padeceu o nosso Senhor Jesus Cristo. Você não quer? Deixa o cristianismo, abandona, vive conforme o presente século, e não haverá oposição a você, e você terá a vida muito tranquila, e os homens apoiarão você, e louvarão o seu nome. Mas se você quer viver vida cristã, você vai passar por oposição. Numa democracia, há meios legítimos para mudar os governantes, e os cristãos têm acesso a esses recursos, e eu creio plenamente nisso.
além dos recursos que são dispostos pelo sistema democrático, eu não vou discutir aqui sistemas de governo. A Bíblia não diz que há um certo tipo que seja bíblico. Há tipos de governo mais anticristianismo, mas não há um tipo bíblico de governo. Eu ainda acredito que mesmo que os meios legítimos estejam muito difíceis de serem alcançados, nós ainda possuímos o maior de todos os meios, que é a transformação deste mundo pelo Evangelho e a oração para a mudança do meu coração. A revolução em causa própria ou em benefício de outros revolucionários está excluída como opção. Você não pode ser padrão para aferir nada, a sua vontade política não pode ser padrão para aferir nada, a sua disposição pessoal não pode ser padrão para aferir nada. Você simplesmente vai implantar um outro sistema tão ruim quanto o do PT. Nós temos que olhar de um outro ponto de vista. O cronista, então, ao falar da realeza em Israel, usa alguns artifícios literários para ressaltar que Deus, o Rei Supremo, dirige tudo. Toda vez que eu me esqueço dessa doutrina de que Deus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, eu desvio dele a minha fé e os meus olhos e coloco num sistema político e em pessoas e disponho meu coração a isto. E então eu entro em crise. Vejam Jesus, que nasceu sob perseguição política. Lembram do que o rei Herodes fez? O que ele mandou fazer? Não é os bebês não, Moisés, era ele, Jesus. Os bebês entraram de graça. Mas sabe o que ele fez? Ele pagou imposto que sustentava os mesmos soldados que deviam cortar a cabeça dele desde que ele era bebezinho. Os mesmos soldados que o levaram para a cruz. Os mesmos soldados que levaram o primo dele para o cárcere e deceparam-lhe a cabeça. Mas os discípulos olhavam e diziam assim: Senhor, você não é o Aécio Neves? Não é você que vai tirar esse pessoal todo aí e vai implantar uma nova era política em Israel e vai mudar tudo, e não vai ter mais imposto de renda, não vai ter mais sofrimento, esse negócio aí tudo vai mudar? E ele olhava e falava assim: olha, meu reino não é desse tempo. Mas Senhor, a gente está sendo oprimido, eles estão roubando, estão matando, estão mentindo, se prostituindo, oprimindo. E Jesus disse assim: olha, eu não vim para esse tipo de coisa. Olhem, confiem que Deus está dirigindo, Deus está conduzindo, o reino está sendo implantado, e esse reino presente está sendo destituído pouco a pouco, não por um viés político, nem militar, mas espiritual. As nossas armas não são físicas, são espirituais. O cronista então quer ressaltar a ideia de que Deus dirige o seu povo por meio do governo de reis maus e bons. Eu acho que talvez não seja dobrar os joelhos para tirar o governo. Talvez seja dobrar os joelhos para mudar o meu coração egoísta, mesquinho, pecaminoso, que não reconhece o governo de Deus, que não quer se humilhar, que não quer padecer, que não quer sofrer, que não quer ter perca financeira, que não quer ter perca física. Eu quero continuar sendo Deus. Como eu não posso ser Deus, Deus vem e me humilha. Talvez Dilma e Lula sejam sustentados por muito tempo, até que nos venha um opróbrio tão grande que nos dobremos e olhemos para Deus dizendo: Tu és rei. Mas enquanto formos senhores, colocamos e tiramos. Eu vi tanta gente já dizendo assim: não, esse não dá.
farinha do mesmo saco. Vamos de Bolsonaro. Vai ruir. Maldito o homem que confia no homem. Não deposite a esperança nos homens. Olha para Deus. Para mim, não é o sistema político que me faz. É Deus. Se eu estiver sob o governo do PT, do PSDB, do DEM, não importa, Ele estará reinando sobre mim. E eu não posso me aquietar em nenhum desses governos. Devo ser voz profética, devo ser agente da transformação do reino, não me submetendo, não sendo castigado somente, mas buscando a transformação pelo poder do Evangelho, que é o poder de Deus manifesto aos homens. O nosso problema é que nós estamos olhando tudo da perspectiva política. Deus saiu de cena e nós confiamos nos homens, nos partidos, na visão política, e buscamos uma mudança temporal, social, e que não vai nos dar vida melhor, que não vai transformar este tempo. Só Deus, só o Evangelho e só o reino eterno. É só isso. Então precisamos entender. E o cronista, então, ele traz essa perspectiva. Mas o objetivo primeiro é mostrar em Davi o reino messiânico. Então nós estamos numa transição, começando pelo governo mau de Saul, isso já é sabido de todos, indo para o bom governo de Davi. Como Davi é o centro no livro de Crônicas, ele é muito resumido quando vai tratar de Saul, muito resumido mesmo. Se vocês têm lido 1ª e 2ª Samuel e 1ª e 2ª Reis, que são os paralelos em relação a Crônicas, vocês têm observado que mais tempo é gasto no que diz respeito a Saul e menos tempo é gasto no que diz respeito a Davi. Agora o cronista ele se volta mais para Davi e esquece praticamente de Saul. Comparando o livro de Samuel com o do cronista, encontramos algumas evidências que apontam a preocupação em mostrar o governo de Deus por meio de Davi. Em primeiro lugar, ao falar do trono de Judá, o cronista muda o relato lá de 2 Samuel 7,16, que é paralelo de 1 Crônicas 17,14. Essa mudança mostra a crença do cronista em uma estreita relação entre o trono divino e o de Davi. Então você pode observar que lá em 2 Samuel 7,16 ele diz: porém a tua casa de Davi e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Já lá em 1 Crônicas 17,14, que é o texto paralelo, o cronista registra: mas o confirmarei na minha casa de Deus e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Lá em Samuel, o autor tem uma visão de ver o reino humano de Davi. Então ele diz: a casa de Davi. Já em Crônicas, o cronista está interessado em dizer assim que Davi está apresentando a perspectiva do reino de Deus. Então ele diz: a minha casa de Deus é que será estabelecida. Assim nós temos uma visão de como Deus utiliza o reino humano para cumprir os seus propósitos eternos. E por trás da história de Davi se manifesta a história do Messias. Então isso também mudou a linhagem apresentada lá em 1 Reis 10, 9, em comparação com 2 Crônicas 9, 8. E ele diz: bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executares juízo e justiça. 1 Reis 10, 9. Em contraposição, lá em 2 Crônicas 9, 8, ele declara: bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no seu trono de Deus, como rei para o Senhor teu Deus, porque o teu Deus ama Israel para o estabelecer para sempre. Por isso te constituiu rei sobre ele, para executares juízo e justiça. Em Reis é o trono de Israel, em Crônicas é o trono de Deus. De novo, a história de um rei humano,
mas por trás um rei divino. Então o cronista ele dá essa ênfase em Deus agindo e Davi sendo um tipo do reinado messiânico que está por trás. O cronista ele narra que o rei Abiás, no texto hebraico é Abia, proclamou que o Israel do norte estava prestes a guerrear contra o reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi. 2 Crônicas 13:8. Então, o que o rei Abiá declara? Que o reino do Senhor, é o reino de Deus, estava nas mãos dos filhos de Davi. Quem dirige, quem governa, os governantes da terra, quem estabelece as nações, é Deus. É Deus. Não é o homem, não é a nossa vontade, é o Senhor. É assim que Ele dirige a todos os homens. As palavras de Abiás refletem a convicção do cronista de que o trono de Davi era o representante terreno da realeza divina. Em 2 lugares, lá em 1 Crônicas 29, os versos 1 e 19, o cronista designou o templo como sendo um palácio de Deus. De novo aqui uma linguagem que mostra templo terreno sendo o lugar onde Deus governa, onde Deus dirige. Deus está governando, Deus está dirigindo. Ao tratar sobre o período mais glorioso dos reis de Israel, o cronista começa por Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Mas como Davi é a representação do reinado messiânico, para isso então ele começa mostrando a morte de Saul como um ato de justiça da parte de Deus, para que depois então ele nos apresente Davi como esse paradigma. Em primeiro lugar, esta manhã então eu quero considerar com vocês, Deus estabelece os reis. Deus concedeu bênçãos a Saul. Nós vemos isso dos versos 35 a 44. A sua progenie cresceu, se multiplicou, ele teve filhos que se estabeleceram. Mas Saul, tendo recebido tais bênçãos notáveis de Deus, deveria ter vivido em grata fidelidade a Deus. Deus o fez rei, Deus permitiu que ele gerasse filhos, descendentes, deu vida, deu ânimo, deu riquezas, e em vez de ser grato a Deus, de reconhecer tudo que Deus tinha feito por ele, dado a ele, ele foi ingrato. O texto nos revela os seus pecados. Eu fico imaginando na época, quando as pessoas leram o jornal, e o jornal então dizia que por causa da transgressão cometida contra o Senhor, diz o verso 13. Você já imaginou o povo de Israel pegando a figura do rei, uma figura central, querida pela nação, e de repente a principal notícia de manhã era: o rei transgride a lei de Deus. Era um transgressor da lei. Não era uma boa notícia, não era algo agradável. Toda vez que o rei pecava, a nação sofria. E então eu consigo ver o pessoal conversando entre si na feira e dizendo: vem tempo de crise por aí, as coisas vão ficar difíceis. Olha o que o rei fez, transgrediu a lei de Deus, nós vamos padecer, vamos pagar o preço, vai ser difícil, não vai ser fácil. Ainda o que o verso 13 declara, que além dele ter transgredido, capítulo 10, verso 13 de 1 Crônicas, ele não guardara a palavra de Deus. Israel sabia que toda vez que uma liderança se desviava da palavra do Senhor, as coisas ficavam difíceis. Não ia ser fácil. Mas ainda mais, e também porque interrogara e consultar uma necromante, um dos pecados dos quais Deus diz assim: pega quem o fez e mata, extirpa do meio de vocês. Não pode haver entre Israel quem consulte aos mortos. Pena de morte. Vocês veem como Deus não atua
aturava, ele não aceitava esse tipo de coisa. Então está lá a notícia: Saul transgressor da lei, Saul não guarda a palavra de Deus, Saul consulta necromantes. E agora, o que vai ser da nossa nação? Deus, então, tendo concedido todas essas bênçãos, encontra em Saul um ingrato, rebelde, pecador, que consulta aos mortos em vez de consultar a Deus. Contudo, como observa o cronista, Saul demonstrou ingratidão. Como consequência, recebeu de Deus juízo severo. Saul era ungido por Deus. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, o verso 24, capítulo 24, para lermos o verso 6. 1 Samuel, capítulo 24, verso 6. E disse a seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Vamos fazer uma correção aqui. Já no Novo Testamento não existe mais a ideia de unção na igreja cristã. É uma prática do Antigo Testamento. Essa prática era uma espécie de diário oficial da época, que anunciava quem tinha sido nomeado rei, quem tinha sido nomeado sacerdote e quem tinha sido nomeado profeta. Profeta, rei e sacerdote. No Novo Testamento ninguém mais é ungido. Por isso, pastor não é ungido de Deus. Esse versículo não pode ser aplicado a pastor. Pastor não é ungido. Paulo diz que por imposição de mãos do presbitério. Ninguém mais é ungido. A unção era um método, um sistema do Antigo Testamento que funcionava como uma espécie de diário oficial para declarar que a pessoa tinha sido nomeada em tal cargo ou função. No Novo Testamento não tem mais unção. Então, quando nós falamos de Saul como ungido, não é que Saul tinha o Espírito Santo, não é que Saul era um crente. Saul tinha sido por um método comumente usado por todos. Não era nada da igreja, era o que Israel usava, o povo usava, a nação, as pessoas usavam. Então ele foi ungido. E aí todo mundo, ao ver aquela ação, aquele rito, diziam assim: ele foi declarado na função ou de profeta, sacerdote ou rei. No caso de Saul, rei. Então quando Davi diz assim: ai de mim levantar a mão contra o ungido do Senhor, não é que Saul era um crente, não. Ele está dizendo assim: Saul foi posto como rei sobre nós por Deus. Eu reconheço que Deus governa, dirige, e que ele deu Saul como rei. Mas espera, Davi, Saul quer matar você. Eu confio em Deus. Ele colocou, ele tira. Quem sou eu? Ou vocês têm um costume de quando vocês veem alguém investido de autoridade, exercendo aquela autoridade, ir lá e desfazer? Vocês têm esse costume? O pai de vocês coloca o irmão no castigo, você chega e fala assim: ó, pode sair. Não, não vale não o que ele fez. Vocês fazem isso? Uma mãe, um pai colocam um filho de castigo, você chega lá e fala: sai daí, criança, seu pai e sua mãe não sabem de nada. É assim? Vocês já chegaram em alguma viatura policial, tiraram o bandido de dentro, soltaram as algemas e falaram: vai embora, pai, esses policiais não sabem de nada, eles estão equivocados em prender você. Chegaram em algum fórum, tomaram uma decisão judicial, rasgaram e disseram assim: o juiz não sabe o que faz. Não funciona assim. Há meios legais. Há quem tenha sido instituído para cuidar daqueles que foram instituídos para exercer funções. Eu não posso simplesmente, ao meu bel prazer, desfazer aquilo que está feito ou me opor àquilo que existe. Mas e se eles forem maus? Responderão no fórum apropriado. Filho não castiga pai.
O povo não pode, por qualquer meio, tirar os governantes. Os policiais não podem ser punidos pela população. Existem sistemas, métodos, e quem tenha sido instituído para tal. O que Davi faz é reconhecer que Saul foi instituído por Deus naquele ofício. E ele não pode ser destituído pelo simples e bel prazer de Davi, mesmo que Davi esteja sendo perseguido e perecendo. Compete a quem de direito. Então ele descansa. E agora o cronista mostra, colocando Saul e Davi em sequência, que Deus está punindo Saul. E Davi tenha caído talvez de joelhos e dito: justo é o Senhor Deus. Porque Deus agora vem e diz assim: Saul, eu te constituí rei, e por causa da tua ingratidão e dos teus pecados, eu estou te punindo. O texto é bem claro que isso tudo sobreveio a ele porque ele transgrediu, não cumpriu a lei do Senhor e consultou a necromante. Foi Deus, não foi Davi, não foi o povo, foi aquele que o instituiu como governante. Portanto, ungido não é pastor. Davi não é ungido porque é crente pastor, nada disso. É o ofício que foi dado e concedido. E o entendimento é que Deus é quem institui os governantes. E Davi percebe isso. E diz: como é que eu vou ir contra alguém que foi nomeado para este cargo? Eu vou descansar em Deus. Fica claro que Deus estabeleceu Saul como governo sobre o seu povo. Vocês querem um rei? Lembram-se do pedido do povo? Senhor, nós queremos um governo como os outros povos têm. Mas Deus tinha dito assim: olha, eu vou ser o governo de vocês. Ah, não, isso é fora de moda, Senhor. É tão legal, eu estava vendo ali o cananeu, eles têm um rei. Olha o Jebuseu lá, o rei deles andando na carruagem. Eu acho tão bonito aquilo, desfilando na via pública assim, e o povo aplaudindo. A gente não quer mais você como rei. Nós não queremos mais uma teocracia. Nós queremos uma monarquia. Ao que Deus então atende e dá a eles Saul. E eles então têm um governante que pediram. Nós temos que entender que Deus estabeleceu esse reino, de um rei mau, que se desviou da palavra dele, que vivia em transgressão, que consultava necromantes. Foi Deus que deu Saul. Quem nos deu o governo que nós temos foi Deus. Humilhe-se na presença do Senhor. Por algum motivo está nos castigando nosso Deus. Por algum motivo Ele está pesando a sua mão sobre o seu povo nesta nação que é o Brasil. E devemos olhar como Davi e dizer assim: Senhor, o Senhor colocou este rei, e eu não posso tirá-lo. Mas no falar de Davi tem algo interessantíssimo. Acompanhe comigo aí em 1 Samuel, o que Davi declara no capítulo 24, verso 6. Disse aos homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Primeiro Davi começa dizendo que Deus guarde ele. Davi começa por ele, Davi não começa por Saul. Davi começa nele dizendo: Senhor, não permita que eu faça isso. Ele está respondendo aos homens dele, estavam dizendo assim: aproveita, corta o pescoço dele, vai solucionar tudo. Vai resolver tudo. Mas no final do verso 6 ele diz assim: pois é o ungido, é o que foi designado, é o que foi empossado do Senhor. Ele é rei.
A versão da Septuaginta desse verso, que é a tradução grega do Antigo Testamento, diz que Davi fala assim: Yahvé, Jeová, me guarde que eu faça tal coisa contra meu curios. Senhor, que é a palavra latina usada no Novo Testamento para designar César, o imperador romano, que depois é utilizado pelos cristãos para designar Jesus é o Senhor. Ele é curios, não é mais César. Davi reconhecia o reinado de Saul sobre ele, o governo de Saul sobre ele, e ele diz assim: que Deus me guarde, que Deus me dirija, que Deus não permita que eu me oponha à autoridade, porque a autoridade é instituída por Deus. Não importa se ela é boa ou má, ela procede de Deus. Se é boa, é para o bem daqueles que estão sobre ela. Se é má, é para que nós sejamos humilhados, oprimidos e busquemos a Deus. Não importa, Saul é designado rei por Deus. Em segundo lugar, Deus pune os maus governantes. Saiba disso, confie nisso, creia nisso. Sabemos que Deus é a nossa vingança. Salmo 94, verso 1. Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Romanos, o capítulo 12, o apóstolo São Paulo, no verso 19, a epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Essa é a nossa fé, essa é a nossa confiança. Deus é o Deus das vinganças, Deus é quem vingará, Deus é quem retribuirá. Se os governantes soubessem dessa verdade, tremeriam. Mas nós que sabemos, também devemos tremer. Maior castigo haverá para eles do que qualquer tribunal humano. Pode ser o Sérgio Moro, pode ser no STF, pode ser no Tribunal de Haia, não me importa o tribunal humano. Maior vingança há na presença do Deus vivo. Há mais justiça na presença do Senhor do que na presença de qualquer juiz humano. Mas quando eu tiro os olhos de Deus e coloco meus olhos no Sérgio Moro, ou no STF, ou no Tribunal de Haia, aí eu começo a agir por mim mesmo e deixo de confiar no Deus Altíssimo e começo a fazer coisas tolas. A mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Quanto consolo há, quanto descanso para as almas cristãs, para aqueles que têm fé e confiança em Deus. Deus é quem retribui, Deus é quem dá castigo, Deus mesmo é que pune os maus governantes. Descansemos em Deus. E quando for legítima a nossa reação, devemos agir dirigidos pela palavra de Deus. Não pelo afã, pelos nossos desejos pessoais, pelos nossos ismos. Olhe para a palavra, o que a palavra diz? Qual é a orientação dela? Enquanto você agir assim, você vai ter uma reação certa, uma reação correta. O cronista então passa diretamente ao julgamento de Saul, mostrando que em um só dia sobreveio a ira de Deus e destruiu a família de Saul e deu o seu reino a Davi. O cronista usa duas vezes o verbo morreu, lá no capítulo 10, verso 6. Assim, morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu, pereceu juntamente com ele. Se você comparar lá com 1 Samuel 31:6, lá só uma vez ele fala que morreu Saul. Essa repetição intensifica aqui o tom mórbido. Ele morreu. Lembram dos homens de Davi? Davi mata ele. Ai de mim matá-lo.
Agora vem a resposta: Davi, sabe aquele que queriam que você matasse? Ele morreu, ele não só morreu, mas ele morreu para sempre. A sua descendência toda foi extirpada. Não haverá mais sobrenome de Saul, não haverá mais lembrança de Saul. Saul acabou, Saul se foi, é o fim de Saul. O Lula tem filhos, tem netos, tem seguidores. A ideia dele se perpetuará. Seu projeto político vai continuar presente na humanidade, não findará até o dia da vinda de Cristo. Mas no dia que Deus chamá-lo ao julgamento, será o fim dele e da sua posteridade para sempre, porque Deus há de castigá-lo nas suas gerações vindouras. Não se preocupe. E finalmente, outra alteração que realça a história do cronista está em 10:6, onde consta: e toda a sua casa, em comparação com 1 Samuel 31:6, onde diz: e também todos os seus homens. Lá em Samuel só diz assim que Saul morreu e seus homens. Já o cronista, como ele quer ressaltar a ideia de quem é Davi, ele vem dizer assim: morreu Saul e seus filhos. Ele não terá netos, não terá posteridade, não haverá lembrança do seu nome. Davi, você reinará para sempre, e a sua posteridade estará num trono para sempre. Meus irmãos, todo governo terreno findará. Todo homem que perpetua o seu nome no governo findará, mas há um reino eterno, é o reino de Jesus Cristo. Esse tem perpetuidade em si mesmo, a sua descendência é para sempre. Nós pertencemos a este governo, nós pertencemos a este reino, nós somos o povo de Deus. Não findaremos, não será o nosso fim. Nossa história não vai acabar aqui agora. Não importa os resultados políticos deste tempo, permaneceremos, é promessa de Deus. Isso porque Davi confiou no Senhor. Confie em Deus, não haja pelas suas mãos, deposite nele o seu coração. Vamos orar. Bondoso Deus, vivemos em tempos conturbados, de grande crise, e nossos corações se abalam, e há temores no nosso coração. E nossas decisões muitas vezes não são acertadas, são precipitadas e errôneas, porque deixamos de confiar em Ti e de crer que o Senhor estabelece os bons e maus governos, que por meio deles o Senhor dirige o seu povo e a história da humanidade, para que seja manifesta a sua glória e o seu desejo. A nós nos importa então somente crer que Deus estabeleceu o governo atual e por meio dele tem nos moldado. Ajuda-nos então a nos humilharmos. Guarda, ó Deus, o teu servo de pecar contra ti, é o que oramos. Mas também, ó Deus, podemos orar dizendo: abrevia o tempo deste governo, porque é mau e já não suportamos mais. Sê por nós, olha por nós e dar-nos principalmente fé para crermos nas promessas. Dentre elas invocamos esta: Tu és o Deus da vingança. Resplandece, ó Deus, Tu és o Deus da vingança, manifesta o Teu nome. E ai daqueles que estiverem sobre o Teu juízo, perecerão, e perecerão para sempre, e não haverá mais lembrança deles. Mas nós, os crentes e fiéis, reinaremos para sempre com Cristo. Essa é a nossa fé, a nossa confiança. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.